Hoje nós vamos começar mais um quadro com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E nós vamos continuar respondendo as perguntas dos telespectadores. E uma pessoa que não quer se identificar perguntou: o que é procedimento minimamente invasivo? Bem, Daniela, os procedimentos minimamente invasivos, o nome já está dizendo, né? Que minimamente agridem o organismo. E quais esses tipos de procedimentos podem ser feitos? São os peelings, os preenchimentos e os botox são os mais comuns. Mas eles podem ser feitos fora do centro cirúrgico? Podem sim, eles podem ser feitos normalmente em consultório médico, não precisa ser em centro cirúrgico, são ambulatorialmente, como falamos, né? Como falamos assim. E é interessante que ele dá um bom resultado, né, para pacientes que não podem ser realizados outros tipos de procedimentos mais agressivos, e realmente a gente consegue dar uma paciente ficar feliz com pequenos procedimentos. Esteticista pode fazer botox, peeling ou qualquer tipo de procedimento, ou isso são trabalhos exclusivamente feitos por médicos? O ideal é que seja um médico que seja especialista nessa área, né? Que se faça com um médico, um cirurgião plástico ou um dermatologista que estão habilitados a realizar esse tipo de procedimento. Isso porque fizeram anos de faculdade, 6 anos de faculdade, no caso do cirurgião plástico, 2 anos de cirurgia geral e depois 3 anos de cirurgia plástica. Então ele está habilitado e sabe os procedimentos adequados para aquele tipo de paciente. Então a formação é muito importante para o sucesso de um procedimento desse tipo. E o que é soft lift? Bem, Daniela, o soft lift é o lift light, assim, ou seja, é exatamente o preenchimento e o botox combinados e que serve para exatamente amenizar ou pelo menos diminuir que se faça o lifting facial. Ou seja, esse procedimento, a combinação desses dois é que realmente a gente consegue diminuir e aumentar o tempo para que não seja realizado o lifting facial. E quanto tempo após a realização desse procedimento a gente pode ver o resultado? Em relação ao botox, em torno de 1 semana a 15 dias a gente vê o resultado. Enquanto no preenchimento facial, que normalmente no consultório usamos a base de ácido hialurônico, o resultado é imediato, ou seja, faz a aplicação e imediatamente você já vê o resultado. E é verdade que quem faz a aplicação de botox não pode se deitar? Isso é uma das as indicações que fazemos. Apenas pedimos para os pacientes, após a aplicação do botox, que fique 4 horas sem se deitar. Isso a toxina não cair na região periostal e dar uma pitose palpebral que ninguém quer. Então, assim, por precaução, pedimos para que ela não deite durante esse período. Mas para as pessoas que estão em casa entenderem o que é a pitose palpebral que você falou? É a queda do supercílio, quando o botox entra nessa região. Então, para ele ficar ali onde se foi colocado, é importante que ela não faça muitos movimentos e nem se deite durante esse período. Mas a pessoa pode dirigir depois desse procedimento? Não tem nenhum problema. Pode dirigir normalmente, pode ir para casa ou realizar alguma outra atividade sem nenhum problema. Mas em relação à exposição solar, já que a gente mora numa cidade extremamente quente, com muito sol, como é que a pessoa deve proceder? Em relação ao botox preenchimento, é interessante que ele se faça à noite o procedimento e no outro dia, se ficar algumas equimoses, ou seja, ficar roxa essa região, alguns pontos avermelhados, se evite o sol nas primeiras 24 ou 48 horas. Mas são procedimentos muito interessantes que você pode fazer tranquilamente. Se tiver dia ao sol alguma coisa, passa um protetor solar de uma numeração maior, para que a gente consiga ter um bom resultado e não fique que o sol pode impregnar nessa região das equimoses e ficar mais tempo roxo. E há casos de reação alérgica em relação ao botox ou em relação a qualquer outro procedimento que a pessoa faça? Daniela, é muito raro acontecer em relação ao botox. Aos preenchimentos, pelo menos o ácido hialurônico, que já temos uma certa experiência e usamos frequentemente, ele é muito seguro. Eu nunca vi uma reação no consultório, mas tem relatos, né, que existem reações. As reações que nós vemos e que aparecem no consultório são à base de polimetilmetacrilato. Essas, em alguns pacientes, dão uma reação maior. E os fumantes, doutor Edilson, eles devem evitar o cigarro antes ou depois do procedimento? São um dos poucos procedimentos que os fumantes podem fazer, porque é minimamente invasivo. Então, mas é interessante que não se fume de qualquer maneira, né? Acho que
para a pessoa que está cuidando da pele, está cuidando do corpo, a primeira indicação é parar de fumar. O cigarro ele provoca a diminuição do oxigênio na microcirculação, então vai envelhecer mais rápido, vai ter a pele vai ficar mais flácida, vai aumentar o número de rugas. Então é importante hoje para qualquer pessoa parar de fumar. O cigarro faz mal, além de fazer mal à saúde, faz mal à pele, faz mal ao organismo e deve ser evitado. E, doutor Edilson, esses procedimentos, quem procura mais? São os homens ou as mulheres? Hoje, Daniela, está havendo praticamente um equilíbrio. Os homens estão procurando muito esses procedimentos minimamente invasivos. Isso porque rapidamente volta ao trabalho. Por exemplo, você pode fazer um procedimento hoje e amanhã já voltar a trabalhar normalmente. Muito obrigada, doutor Edilson. Então, se você também quer que a sua pergunta seja respondida pelo doutor Edilson, não perca tempo. Envia pra gente. Nosso endereço é tardelivre@tvdiario.tv.br. E se você quer rever alguma entrevista que já foi feita com o doutor Edilson, é só acessar o canal do Dr. Edilson no YouTube, www.youtube.com/Dr. Edilson P.